Olá pessoal, me chamo Rômulo Ferreira dos Santos e sou aluno da pós-graduação em Direito Digital e Proteção de Dados. A ideia desse vídeo consiste em fazer uma apresentação do trabalho intitulado Termo de Uso e Política de Privacidade para um aplicativo chamado EBSIM. Falar um pouco aí sobre o problema, tá? Que consiste em apresentar o termo de uso e a política de privacidade, principalmente relacionados aos dados considerados pessoais sensíveis, tá? Essa solução que está em tela, ela apresenta um conjunto de dados biométricos, fotografia, impressão digital, assinatura, que são considerados pela LGPD dados pessoais sensíveis e que estão presentes aí dentro da solução, tá? Lembrando que o EBSIM, ele consiste em uma versão da carteira de identidade militar física em uma interface de aplicativo que pode ser usado aí tanto em sistemas operacionais iOS quanto em Android. Essa solução ela é apoiada por soluções de segurança que dão fé pública aos documentos digitais emitidos. Ou seja, ela contempla aí os dados pessoais de identificação, de forma que a identificação ela possua a mesma validade jurídica do que os documentos impressos, tá? EBSIM é um aplicativo e esse aplicativo ele exibe a carteira digital de identidade militar em dispositivos móveis. Falar um pouquinho do público-alvo, né? Quem tem direito a ter acesso a esses dados digitais, né? Isso envolve todos os militares, os pensionistas, os inativos do Exército Brasileiro, bem como seus dependentes, né? E isso envolve, né, todos os oficiais, subtenentes, sargentos da ativa, né, os militares da reserva, os dependentes, pensionistas e também os inativos. Vamos lá, falar um pouquinho sobre a proposta da solução, tá? A ideia, ela consiste na implementação do termo de uso, né, conforme já foi falado, não apenas do termo de uso, mas também da política de privacidade, tudo isso em conformidade com as regras e direitos, né, que são prescritos aí nos artigos 9 e 18 da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E essa lei, ela garante o livre acesso aos dados pessoais, tudo isso aí mediante adequada identificação pessoal, para que tudo isso não tenha nenhum prejuízo com relação à parte de segurança, tá? O core da apresentação consiste na solução prática, né, conforme está em tela, né, a gente pode perceber aí que existe um aplicativo, né, e dentro desse aplicativo foi implementada um termo de uso e uma política de privacidade, principalmente, né, preocupado aí com os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis contidos dentro desse documento, né. Essa solução ela foi implementada baseada aí em 7 itens, né, a começar pela parte da aceitação, né, e quando fala em aceitação, né, tem a ver o quê? Tem a ver com a informação, né, a confirmação do usuário, né, de que ele leu, de que ele compreendeu, e ele concordou com o termo de uso e a política de privacidade que foi aplicada aí à solução. Em seguida, a finalidade, né, o propósito, a razão de ser da política de privacidade, né, baseado aí na Lei 13.709, né, e baseado em outros instrumentos jurídicos aí, né, que dão segurança aos documentos públicos, tá? Seguido aí para a definição de termos, né? Nessa definição de termos, o item 3, né, é composto aí algumas definições, né, que são ligadas, afetas à era de informática, né? Como o que vem a ser cookie, internet, sítios, aplicativos, tratamento de dados, né? O que é um usuário, o que é um usuário administrativo, o que é um usuário compartilhado de dados, um controlador, né? Itens como, por exemplo, confidencialidade, dado pessoal sensível, titular, integridade, segurança, dentre vários termos que foram apresentados dentro desse documento, né, que é acessível aí a todo e qualquer usuário, né, que faz o consumo dessas informações. O quarto item tem a ver com a parte das responsabilidades, ou seja, responsabilidade da administração pública, né, sendo representado pela Diretoria de Serviço Militar, né, e responsabilidade também do próprio usuário, né, com a salvaguarda dos seus dados, né, responsabilidade aí também de todos os atores envolvidos dentro aí dessa solução. O quinto item fala sobre os princípios da proteção de dados pessoais e talvez esse aí seja a maior contribuição, né, apresentada aí pela política de privacidade, né? Dentro desse item, a gente fala um pouco sobre o princípio da proteção de dados pessoais, fala sobre o princípio da integridade, da universalidade, princípio da finalidade, princípio da adequação, tá? O princípio da necessidade, né, do livre acesso, o princípio da transparência, da segurança, da prevenção, o princípio aí da não discriminação, princípio da responsabilização.
tá? Então, um conjunto de princípios aí que norteiam e dão fé, né, jurídica e pública aí a esse documento. Sexto item tem a ver com a parte de tratamento dos dados dos usuários, né? E dentro desse item a gente passa aí toda a parte de responsabilização pelo tratamento dos dados, tá? Ou seja, o órgão público, ele não se responsabiliza por práticas maliciosas, né? Ou pelo mau uso do conteúdo do site, né? Nem tampouco aí da exploração maliciosa ou de falha de segurança envolvido aí a parte das ilegalidades cometidas por terceiro, tá? Ou seja, ele confirma, né, o seu compromisso aí de oferecer o melhor, né, em termos de segurança aos serviços, né, onde o usuário vai acessar aí as informações aí adotando práticas corretas de segurança de dados. E por fim a gente tem a parte de alterações, né? Quando eu falo alterações aí, tem a ver com a parte das atualizações que serão feitas aí, né, no futuro, né, sobre tanto o termo de uso quanto a política de privacidade, né, é, possuindo aí validade indeterminada, podendo ser alterado, né, a qualquer momento, né, critério aí do órgão que controla isso aí, né. Com isso a gente finaliza, tá, pessoal, a apresentação dessa solução, né, o tempo é extremamente curto, mas assim, ao longo da pós-graduação foi possível não apenas interpretar os conceitos relacionados aí às diversas disciplinas, mas também colocar isso aí em prática por meio aí da implementação e do emprego de termos de usos e políticas de privacidade dentro de um aplicativo do Exército Brasileiro, né, que ele contém dados pessoais sensíveis. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.